Olá, olá, bom dia a todos, bom dia aos meus ouvintes da Rádio Fé FM. Hoje mais uma quinta-feira de ensinamento da Palavra de Deus, umas dicas muito importantes na área profissional, à luz da Bíblia, né? Porque a luz da Bíblia, ela traz tudo que nós precisamos, ela traz a revelação, ela traz a orientação, e nós estaremos nessa manhã falando de um texto muito tremendo. É uma palavra que para mim sempre foi muito inspiradora. Eu tenho algumas pessoas na Bíblia que me inspiram muito. Uma delas é Davi e a outra é Abraão. Então nós vamos falar hoje sobre superar alguns inesperados no negócio, né? Tem situações que a gente vive que a gente não está esperando na nossa vida financeira, e na hora que a gente vê, meu Deus do céu, parece que vai tudo por água abaixo, vai cair por terra, e aí a gente encontra na Bíblia inspiração, palavras que nos orientam para que a gente possa de verdade superar aquele momento e fazer nossos negócios crescer, as nossas finanças crescer. Eu gosto muito das orientações à luz da Bíblia, gente. Então, você que está aí no carro, que está aí na rádio nos escutando, fica conectadinho aí, que a gente vai começar daqui a uns minutinhos com uma palavra dos céus, assim, para o seu crescimento financeiro, né? Eu costumo dizer que o brasileiro, ele é muito forte, porque nós já passamos por tantas e tantas crises, mas nós continuamos resilientes, persistentes, alegres, focados, né? Alguns países aí que passam por crises, eles não suportam absolutamente, não suportariam 10% que o brasileiro passa, mas mesmo assim não suportariam, e qualquer vento é muito grande para eles. E nós brasileiros, nós suportamos coisas inimagináveis e estamos aí de pé. Então hoje eu vou falar sobre um texto muito tremendo da Palavra de Deus, sobre um momento que realmente, quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu pensei, é o fim, esse negócio não vai prosperar. Mas na hora que eu vi, o negócio virou. Então, se você está passando por uma fase assim, de dificuldade financeira, de instabilidade, de incerteza, eu quero te falar uma coisa. Você está passando, Bit, obrigado, viu? Que bom que você está aí atento aí às palavras. Bom, se você está vivendo um momento de instabilidade, sem saber o que está para acontecer, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, essa pandemia trouxe um abalo muito grande para a minha vida. A gente vai falar de um texto aqui que realmente traz para a gente uma orientação nova, uma palavra nova. Então, gente, eu vou começar lendo aqui com vocês uma palavra em Gênesis 21, a partir do verso 14. Queria que vocês estivessem bem conectadinhos comigo. Diz aqui: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Queridos, para você que não conhece esse texto, eu vou te explicar. Deus tinha uma promessa para Abraão, falou um tempo atrás: Abraão, você vai ter uma grande geração, de você virão muitos filhos, uma grande nação virá de você.
Só que a mulher dele era estéril, ele era estéril, não sei quem que era estéril, só se era só Sara ou se era ele também. E naquele momento de que eles estavam avançando em idade, a esposa dele teve a seguinte ideia, que era muito comum na época. Olha, pega minha serva, engravida dela para que tenha... Aliás, quem era estéril era Sara, desculpa. Pega minha serva, engravida ela para que tenha um filho, para que você tenha um descendente, para que você tenha alguém para passar o seu legado. E aí, nisso, na hora do desespero, Deus tinha dado uma palavra, Deus tinha falado, olha, você vai ser pai de nações. Mas no ímpeto do tempo chegando, da luta sendo grande, daquela coisa assim, olha, eu acho que, eu não sei se essa palavra vai se cumprir no afã de resolver com as mãos e não esperar. O que aconteceu? O que aconteceu naquele momento? Pegou Agar e deu Agar para ser a mãe que ia dar filhos a Abraão. Olha, eu recebi uma solicitação de participar do meu vídeo ao vivo do Jonas. Eu vou abrir aqui, viu, Jonas? Jonas participar um pouquinho com a gente. Hoje eu vou abrir participação para algumas pessoas que quiserem participar, para a gente estar junto compartilhando. E aí o que aconteceu? Abraão engravidou a serva, que chamava-se Agar. E nisso eles tiveram um filho chamado Ismael. Bom, gente, isso é muito interessante, porque conta a história de uma escrava egípcia. Eu quero me ater à história de Agar, essa escrava egípcia, que foi a mãe do filho de Abraão, e que um certo dia, quando Deus começou a cumprir a palavra dele, de que Sara seria mãe sim, que eles teriam filhos deles mesmos, que não seriam de servos, porque engravidar Agar foi um ato de realmente... Engravidar Agar foi um ato mesmo, meio que de desespero, né? Não era o plano, vamos dizer assim, não era o plano original. E passou-se um tempo, Sara, a mulher de Abraão, realmente engravidou para começar o cumprimento da palavra. O que aconteceu nisso? Sara olhou para Agar, para a serva dela, olhou para Ismael, filho de Abraão, e falou, não quero mais vocês na minha casa. Pode ir embora. Virou para Abraão, Abraão, é o seguinte, pega esses dois aí, ó, dá um fim nesses dois. E o que aconteceu? Agar pegou um pouco de água, um pouco de comida e, ó, partiu para o deserto de Berseba. Guarda esse nome, Berseba. E só que tem uma coisa, gente, eu costumo dizer, por mais que você esteja com problemas, por mais que você esteja com dificuldade financeira, que você está olhando assim, está tudo muito complicado, eu quero dizer uma coisa, quando Deus te promete algo, vai se cumprir. Olha só que interessante. Mesmo antes de Ismael nascer, Deus tinha uma promessa na vida de Agar, da escrava. Olha só, Gênesis 16 disse, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. A palavra de Deus falou assim, Agar, isso antes de Ismael nascer, Agar, escrava, olha aqui, eu vou te dar uma descendência tão grande, você vai ter tantos descendentes que não vai poder ser contada. E aí passou esse tempo, aconteceu tudo isso, ela teve o filho de Abraão, e o que aconteceu? Foi jogada no deserto, ela e o menino, por ciúmes de Sara. Sara ficou com ciúmes e ó, tacou. Como é que uma palavra de crescimento, de prosperidade tem a ver com um deserto, gente? Não é incoerente? Não é incoerente? Eles foram para o deserto e acabou o quê? Gente, pauzinha para o meu energético favorito, o melhor do mercado. E que se você se você ainda não experimentou o Viper, por favor, experimente. Vim de uma madrugada daquelas.
Preciso de um energético. E aí o seguinte, qual é a coerência que existe entre uma palavra de prosperidade, que ela ia crescer, ia ser descendente, é que nem você, talvez você já tenha recebido um monte de palavra de crescimento, de prosperidade, que a sua família vai ser restaurada, que você vai ser curado, de repente você só vê diagnóstico de mais doença, de repente o que você está vendo, o marido foi embora, não tem nem sinal, não dá nem sinal de fumaça de volta, e aí a palavra foi dada, e você fica assim, meu Deus do céu, foi Agar. Agar recebeu uma promessa e foi parar no deserto. Chegou um momento que acabou a água que eles levaram. E ela falou, deixa eu me afastar do meu filho, eu vou me esconder, porque eu não quero ver meu filho morrendo. Talvez você esteja na mesma situação, com uma série, sabe, assim, um poço de palavras guardadas dentro de você que parece que até agora nenhum sinal de cumprimento. E Agar, ela estava assim. Olha como é que Agar estava, com dívidas. Você está com dívida? Não precisa levantar a mão para falar. A Bíblia diz que Agar era escrava. Você é escravo quando você não tem liberdade, quando você depende de algo. Ela é escrava, ela tinha dívida, ela não tinha uma vida independente. Ela estava desorientada. Imagina, queridos, como é que você está hoje? Como é que você está nas suas finanças hoje? Você para, você acorda, você fala, se eu pagar essa conta, eu não pago a outra. Se eu for por esse caminho, como é que fica o outro? Para onde que eu vou hoje? Como é que eu vou resolver esse problema hoje? Totalmente desorientado. Agar, ela estava completamente sem rumo, desorientada. Ela estava sem recursos, gente. Será que você está aí numa situação sem recurso? Você tem tanta responsabilidade, tantos compromissos, situações que foram estabelecidas até antes da pandemia, negócios estabelecidos antes da pandemia que, de repente, você não está se vendo em condições de pagar. Gente, os recursos de Agar acabaram. Chegou o momento que a água, que era o recurso que ela tinha, acabou. Ela estava sem perspectiva, completamente. O que é estar andando no deserto? Solos rochosos, solos sem produtividade, olhando para frente, não encontrando nada, sem perspectiva. Como é que você está na sua vida financeira? Talvez você esteja esperando uma resposta de emprego. Talvez você esteja esperando a ajuda de alguém. Talvez você esteja esperando esse momento de pandemia acabar para o seu negócio voltar a alavancar, para os seus clientes voltarem. Como é que estão suas perspectivas de negócio? De repente, você está também com uma H se sentindo abandonado. Ela se sentiu abandonada, ela se sentiu completamente abandonada, por quê? Porque quem que era o supridor dela? Era o pai do filho dela, que era chefe dela, e ela foi tirada do suprimento. Ela foi tirada de casa de Abraão, que era quem supria de todas as coisas, onde ela tinha abrigo, casa, onde dormir, onde comer. O filho dela tinha o sustento. De repente, até o gerente do banco te abandonou, né? Não quer mais te atender, não quer mais te ajudar nada. Sabe, talvez as pessoas da sua casa, da sua família, desistiram de te ajudar, desistiram de estar com você. De repente, você está se sentindo muito abandonado. Ou, de repente, não é nenhuma dessas coisas, mas simplesmente o seu negócio ficou estagnado. Você não vê nenhuma perspectiva de mudança, completamente parado. E, olha, não se assuste com o que eu vou falar agora. Muitas vezes o deserto é uma grande solução para a nossa vida.
Pastora, como é que você fala isso? Quem é que quer viver luta? Quem é que quer passar crise? Quem é que quer viver deserto? Gente, muitas vezes a gente precisa passar por situações inesperadas que nós não encontramos resposta no primeiro momento, mas é a mola propulsora que vai te levar para o seu destino. A gente vai conversar e você vai entender. Ó, o vídeo está dizendo aqui que durante 5 meses de pandemia ele teve seus contratos suspensos, mas ele conseguiu se manter. Por quê? De algum jeito. E aconteceu do jeito que você está falando aqui. Ó. Que legal, bicho. Que bom saber que você viveu o que eu estou falando. Mas tem muito mais coisa aqui que a gente vai abstrair hoje. Então, eu quero te falar uma coisa. Segura esses 15, 20 minutinhos aí, porque tem uma revelação de Deus aqui muito forte para nós. E na vida de Agar e de... Na vida de Agar e de Ismael, o deserto, estranhamente, foi a solução para ele. Porque, olha só, a sorte deles foi mudada no deserto. É nesses momentos, eu estou vivendo isso na minha vida profissional, eu posso falar que eu estou vivendo. Inesperado, coisas inesperadas. Eu vejo assim como brasileiro. Hoje eu estou aqui com o pastor Rafael junto comigo. Daqui a pouco ele vai entrar para dar uma opinião, para fazer uma oração, né, pastor Rafael? Vai estar me ajudando aqui no final. E eu fico vendo, nesse momento de crise, gente, cinemas fecharam, shows foram suspensos. E aí você vê o quê? O brasileiro, ele é extremamente criativo. Ele é daqueles que você joga, cai em pé. Joga para cima, cai em pé. Ele sempre cai em pé. Criaram os drive-ins, os shows drive-ins, os filmes drive-ins, os aniversários drive-ins, os cultos drive-ins. Por quê? Dentro do carro, cumprindo as exigências, num momento de muito mais segurança. Então, quando a gente está conectado com Deus, conectado com a solução, a gente pode passar o que for, mas aquilo que nós atraímos aquilo que nós respeitamos. Se nós somos pessoas que temos a mente conectada em solução, por isso que eu sou muito assim, avessa à murmuração, aquela coisa do pessimismo, isso não vai dar certo, eu não consigo nem conviver com gente assim. Porque na pior da situação, sempre virá um escape. Se você estiver caminhando para esse escape, se você estiver buscando, especialmente se você estiver conectado, apaixonado, sabe, grudado em Deus, você vai ter uma inspiração, uma saída inesperada. E em tudo isso, Deus mudou a sorte de Agar e Ismael. E você vai entender porque eu vou te explicar. Sabe, olha o que aconteceu. Houveram 4 estratégias de Deus que mudou a história completamente desses dois. Primeiro, olha aí, na crise você está proibido de jogar a toalha. Eu desisto de tudo, a vida acabou. E o engraçado, né, gente? Esses dias até falei, o pastor Mateus achou muito interessante. Engraçado, que há uns anos atrás, quando a coisa esquentava aqui no Brasil, o que o povo fazia? Vou embora do Brasil, né, pastor Rafael? Vou embora, vou para os Estados Unidos, vou ganhar a vida nos Estados Unidos. Agora, gente, não tem outro lugar, não. Quero te dar uma notícia. Você vai ter que vencer onde você está. Porque a crise se tornou mundial. Então, é difícil, é assim, como é que fala? Aperta o nosso coração, mas eu quero dizer uma coisa. A solução vai ser aonde você está. Então, primeira coisa, você está proibido de jogar a toalha. Não pode jogar a toalha. Gente, Agar, deixa eu contar aqui para vocês. Sabe qual era uma das soluções que ela tinha ali no deserto? Que ela não fez? Ela poderia ter virado prostituta. Vocês sabiam disso? Poderia ter virado prostituta, ter feito acordos errados, pedido esmola, ficado murmurando.
mas a Bíblia mostra que ela não fez isso. Ela se manteve firme. A Bíblia fala das orações dela, nos momentos dela buscando a Deus, buscando uma solução em Deus. Vocês lembram do plano Collor? Gente, lembra que o plano Collor, quanta gente que foi uma covardia sem tamanho aquilo. Sem tamanho, não sei como é que esse cara está no Senado ainda. Um covarde. Pessoas se suicidaram porque tiveram o dinheiro da sua vida inteira arrancado. O que fizeram? Jogaram a toalha. Muitas vezes a gente fala assim, eu já fiz tudo que eu podia. Eu já fiz tudo. Sabe? Mas eu quero dizer uma coisa. Se você não persistir, o jogo acabou para você. Não importa como você esteja. Persistir não é só uma das posições, das suas opções. Persistir é obrigatório no seu caso. No meu caso, no nosso caso, nós somos obrigados a persistir porque nada acabou. Só vai acabar quando chegar o final, e o final não chegou. Então, assim, a persistência ela é extremamente importante no momento da crise. Você não pode jogar a toalha, você não pode desistir, você não pode, sabe, se jogar no chão esperando um vento vir e trazer. Olha, eu tive muitos momentos de deserto da minha vida, muitos e não poucos. E eu lembro uma das vezes, pastor Rafael, que eu estava numa crise muito assim, questionando. Eu tinha tantas palavras, tantas coisas, estava passando uma fase tão difícil. E Deus é criativo, né? Toda criatividade veio de Deus. E eu estava dirigindo o meu carro, eu comecei a ver os adesivos dos carros que escrito assim na minha frente. Deus é fiel. E sabe aquele holograma do Batman que aumenta assim? E eu dirigia e aumentava assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus falando comigo. Sandra, eu sou fiel na sua vida, você vai suportar. E, gente, não deu outra. Aquele momento, aquele simples momento me fortaleceu. Voltei, refiz as minhas campanhas com Deus, comecei a me animar em Deus e Deus mudou todo aquele cenário. Todo aquele cenário e me abençoou muitíssimo. Então, eu quero dizer uma coisa, jogar a toalha não é opção. Segunda coisa, manter o foco, a gente sabe. Sabe, tá difícil? Mantenha o foco. Tem que vender? Busca opções. As pessoas, os comércios estão fechados, a situação está difícil. Eu tenho falado, gente, as coisas mudaram. As coisas agora são mais online. Ó, eu estou falando com vocês através de live. Né, o Bit está contando aqui que ele teve que mudar os negócios dele, está trabalhando com live. A gente mencionou aqui sobre o quê? Mudou os shows, mudou os eventos, mudaram os aniversários, está se usando lives, drive-ins, opções. Então, assim, mantenha o foco do seu negócio, buscando alternativas para você expandir ele, para você fazer ele chegar até as pessoas. Começa a pedir a Deus criatividades, ideias. Olha só que interessante. A Agar, ela não desistiu, não foi, pastor Rafael? E o que aconteceu? Ela manteve o foco. O que aconteceu? Você sabe, você faz ideia do que é você ser dono de um poço no deserto? A Bíblia fala que durante as orações, aquele momento que ela orava, Deus fez ela enxergar um poço de água. Você tem noção do que é ser dono de um poço de água no deserto, pastor Rafael? Eu quero dizer para vocês que é mais ou menos o seguinte: ser dono da Coca-Cola. Ser dono da Coca-Cola. Que loucura, pastora. Não, gente. Gente, deserto, dá água para os camelos, dá água para os bichos sobreviver. Ela começou a ganhar dinheiro, porque Deus entregou um poço para ela, porque Deus abriu os olhos dela, porque ela não jogou a toalha, não virou prostituta, não saiu pedindo esmola, ela se manteve focada no objetivo dela e Deus entregou um poço. Deus fez ela olhar em uma direção e ver que tinha um poço de água e se tornou. Gente, isso é mais do que ser dono da Coca-Cola.
sabe? Coca-Cola, ela não é vital, indispensável para a vida, mas água é. E ela foi dona do poço. Então, a gente tem que começar a criar, Deus me dá algo que seja indispensável, que as pessoas precisem, que eu quero, sabe, que a gente possa realmente estar recebendo disso, vivendo com isso, sabe? Mesmo quando eu olhava as dificuldades, eu começava a olhar o mercado, eu tinha o pastor Rafael, seja bem-vindo, participando da nossa live. Glória a Deus, pastora Sandra. E interessante o que a senhora está falando, que Agar e Ismael, eles foram por deserto com uma dor. E muitas vezes, queridos, a gente entra no deserto debaixo de uma dor. Talvez seja a dor da derrota, né? A dor da despedida, porque eles foram praticamente mandados embora. Olha que coisa forte. E mais ali naquele deserto, querido, a Bíblia é bem clara ao dizer que Deus ouviu o choro da criança. Cara, isso é muito sério, gente. Eu costumo pregar, pastora Sandra, que Deus ele não escuta o choro. Mas veja que Deus fez questão de ouvir o choro de uma criança. Por quê? Porque ali não era o choro da murmuração, não era o choro da reclamação, mas era o choro de alguém que estava debaixo de dor, alguém que estava debaixo de uma situação terrível. Mas como a pastora Sandra falou, imagina, querido, que no deserto Deus deu uma estratégia para Agar. Muitas vezes a gente acha, pastora Sandra, que as estratégias vão vir nos melhores momentos da nossa vida. É verdade. Um dia eu perguntei para uma cantora muito famosa aí no Brasil, a Ludmilla Feber, eu falei assim, Ludmilla, as suas músicas devem ser gravadas em momentos muito bons, né? Ela falou, muito pelo contrário. Não é não. São nos piores momentos da minha vida que eu as escrevo. Inclusive, isso aí que você está falando... Gente, vocês estão escutando bem meu áudio? Que eu dei uma baixada aqui. Não, dá para ouvir. Dá para ouvir, né? Só o retorno. É só o retorno aqui, né? Olha só. Gente, o caso da Ludmilla, que você mencionou muito bem, excelente exemplo. Cada música dela, ela escreve no momento de vida que ela está passando. É a expressão daquele momento, quando aquela música Não Pare de Lutar. Lutas incríveis que ela teve, que ela começou a ter a inspiração de Deus. Ó, você tem que continuar lutando. É forte. Quer continuar, pastor? Sim, pastor. Então, Deus deu ali, pastora Sandra, uma estratégia, uma saída. E eu acredito, pastora, que esse é um tempo onde Deus vai nos dar saídas. Onde Deus vai nos mostrar caminhos. Agora, pastor Rafael, uma coisa que é importante é a gente fazer tudo que está ao nosso alcance. Isso. Porque, olha só, ela não podia parar lá na porta. Gente, preste atenção, pelo amor de Deus. Essa do poço e essa que eu vou falar agora, guarda no coração. Ela não podia parar lá na porta da casa de Abraão, ficar lá pedindo esmola, choramingando. Mas não, ela andou e foi em direção ao deserto. E era no deserto que estava a solução dela. No deserto. Olha que coisa forte, gente. Muitas vezes a gente está achando que as estratégias virão nos melhores momentos. Eu aprendi, queridos, que o momento de crise é o momento de criar. É o momento de você ser criativo. É o momento de você se reinventar. Talvez você está tentando em uma área que fechou as portas. Vai para outra. Tente outra vez, tente em outro lugar, tente de outra forma. Porque eu acredito que o nosso Deus, ele é o Deus que mesmo em meio ao deserto, ele vai fazer um manancial nas nossas vidas. Imagina que essa mulher, pastora Sandra, ela teve no meio do deserto um poço. Quem era que tinha um poço no meio do deserto? Gente, esse é dono da Coca-Cola, gente. É mais. Ninguém tinha. Ninguém tinha. E foi uma coisa que foi fruto da oração. Ela estava orando, clamando, e de repente Deus mostrou a direção para ela do poço. E uma coisa, pastora Sandra, que a Bíblia fala, que ela colocou o menino debaixo de uma árvore, porque a Bíblia relata que ela não podia ver o menino morrer. Ela não queria ver a morte. Ela não queria ver a morte. Imagina, querido, que coisa séria que essa mulher estava passando. Quantas vezes a gente não quer ver morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos?
Isso nos gera frustração. Mas eu acredito que Deus vai visitar os nossos projetos. Deus vai visitar os nossos sonhos. Deus vai visitar as coisas que nós amamos. E Ele vai nos dar a vitória em meio ao deserto. Olha, isso é muito forte. A Bíblia diz que Deus abriu-lhe os olhos e ela viu o poço. Mas por quê? Ela andou na direção. Sabe quantos de nós paramos nas nossas dores, nas nossas angústias, completamente o quê? Debilitados, desorientados, chateados, parados no meio do caminho e sem buscar o quê? Tudo que nós temos que fazer. Ela não perdeu foco. Ela não saiu, falou, não vou para o deserto, vou parar aqui na porta de Abraão, vou fazer uma manifestação aqui, porque afinal de contas Ismael é o filho de Abraão. Abraão é rico, é poderoso, e a gente vai morrer no deserto sem água, sem comida? Não vou aceitar isso. Não, mas ela entendeu que havia uma direção de Deus para a vida dela. Sabe, muitas vezes as pessoas estão em lutas. Essa semana, pastor Rafael, essa semana eu escutei um negócio. Um jovem com luta e começou a me relatar. Tô passando isso. Eu falei, como é que tá a sua vida com Deus? Eu sabia que não estava muito boa, mas a gente tem que perguntar. E aí ele falou, não, eu estou alinhado com a minha vida com Deus. Eu falei, é mesmo? Mas olha, eu já cansei, já fiz de tudo. Eu falei, você fez quanto tempo? 1 mês? 15 dias? Eu falei, olha, você não fez nada ainda. Deus não cansou de você. Por que você cansou de Deus? Yes. Deus está esperando você reagir como homem de Deus há muito tempo. E você quer que Deus faça um milagre da noite para o dia porque você resolveu que você tinha que buscar Ele. Então, só que ele ficava repetindo na conversa. Eu cansei, eu já fiz tudo. Ele falou várias vezes isso para mim. Eu já fiz tudo. Imagina Agar. Agar deve ter feito tudo, viu, gente? Deve ter feito muita coisa. Mas ela não chegou ao ponto de dizer, eu já fiz tudo. Ela continuou fazendo. E nessa manhã, eu quero orar por você. Eu queria que o pastor Rafael entrasse novamente na nossa live para fazer uma oração, porque Deus tem usado ele com uma maneira, uma graça especial. Apesar de que ele me perturba muito, gente. Mas apesar dele perturbar muito, eu quero dizer uma coisa. É uma pessoa que tem sido usado com uma graça de Deus muito importante. Acabou, gente. Tudo que é bom dura pouco, né, pastora? Tudo que é bom dura pouco, mas tem mais no supermercado. Só tem. nem me ofereceu, pastora, né? Gente, olha, eu quero dizer para vocês, ó, Viper, o melhor energético que existe. Amém, pessoal? Vamos orar. E aí, vamos orar. Eu quero que o pastor Rafael nos ore, pedindo direção àqueles que estão perdidos, pedindo assim que Deus abra os olhos para que enxergue a saída que tem para os negócios e não desista. Porque jogar a toalha não é opção para nós. Amém? É isso aí. Senhor Deus, Pai, nessa manhã, nós nos colocamos diante de Ti, em favor de cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Senhor, tem pessoas nos ouvindo que estão em desertos. E muitas vezes eles não estão entendendo o propósito do deserto. Senhor, faz eles entender por que o Senhor colocou eles nesse lugar. Por que eles estão vivendo esse deserto? Para que eles não morram lá no meio. Meu Deus, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Assim como o Senhor deu a Agar, assim como o Senhor deu a Ismael. Dê estratégia para esse povo. Amém. Abre as portas, meu Deus. Repreende agora, Senhor, todo devorador, todo migrador. Tudo aquilo que rouba. Tudo aquilo que tira as forças, nós quebramos, nós anulamos nessa hora da tua vida. E nós declaramos que o deserto não vai ser lugar de morte. Amém. Tu pode até ter entrado lá achando que ia morrer. Mas o Senhor me autoriza debaixo de uma unção espiritual nessa manhã para dizer, não vai ter morte. A criança não vai morrer. Ismael não vai morrer.
Olha, Deus está me dizendo de pessoas que estão nos ouvindo agora, que você já decretou falência da sua empresa. E o Senhor me diz nessa manhã, não vai falir. Amém. O Senhor vai te dar uma estratégia no meio desse deserto. Vai ter um poço. Deus vai abrir os teus olhos para ver esse poço, porque os teus olhos não estão conseguindo enxergar. Mas Deus está agora abrindo as portas para que você possa enxergar aquilo que Ele tem para você. Receba agora, meu irmão, aí na tua casa. Receba agora aí no teu carro, no teu trabalho. Ser visitado pelo Senhor, assim como foi Agar. Seja visitado pela unção de Deus. E eu oro nessa manhã, juntamente com a pastora Sandra, em concordância, declarando que as estratégias do Senhor virão para a tua vida, virão para a tua casa e virão para a tua família. Se prepare para um tempo tremendo, meu irmão. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Tremendo, tremendo, tremendo. Deus abençoe você, sua vida. Até quinta-feira que vem. Nosso horário passou um minutinho. Deus abençoe. Qualquer coisa, manda uma mensagem no meu Instagram, no reservado, privativo, para a gente estar conversando. Deus abençoe. Tchau, tchau. Queridos ouvintes da Fé FM, um beijo no coração. Fique com Deus.